Muito bem. Ontem, o pessoal aqui em casa estava em intensa faxina, né? Eu também, para manter a casa em ordem e bem higienizada, né? E decidiram ligar o rádio. Eu queria colocar alguns discos para tocar, mas decidiram ligar o rádio, então eu deixei. E era um dia especial da FM aqui do Paraná, estavam tocando AC/DC, a homenagem a alguns álbuns do AC/DC, né? Banda que eu gosto muito. E, inclusive aqui, recomendo essa biografia que eu venho de uma amiga minha, aqui ó, Jess Fink. E, então, prestando as homenagens ao AC/DC e tocando vários de seus hits, o problema é esse, né? As rádios, elas tocam muito só os top hits. O AC/DC está cheio de bons lados B, né? Mas não se trata propriamente de falar da música do AC/DC. O AC/DC, vamos falar a verdade, gente. Eu gosto muito do estilo do AC/DC, mas ele é basicamente um blues pesado, né? Me lembro que eu entrei numa discussão com um amigo meu, acho que há uns 23 anos atrás, estava no meu primeiro emprego e também era rádio o dia inteiro ligado lá, era uma borracharia. E então ele escutava, gostava muito já do AC/DC também e ele dizia que ele achava que o AC/DC era a banda mais pesada do mundo. Eu falei, não, o AC/DC não é a banda mais pesada do mundo, mas é uma puta de uma banda. E só que é basicamente um blues, né? Aquela coisa das escalas pentatônicas, né? Tá. Mas a questão é a seguinte, dado que a rádio estava prestando homenagens, né, nesse último sábado ao AC/DC, havia uma narradora, uma moça assim com uma voz bem bonita, e ela tentando produzir uma história muito, né, muito ousada, muito contestadora, né? Então ela ia falando de alguns hits do AC/DC e falou de acho que é um dos últimos, uma das últimas músicas aí, lançadas pelo AC/DC, que eu tô por fora dos últimos álbuns dele, que é a tal da Mistress for Christmas, né? Uma amante para o Natal, em que eles fazem explicitamente, eles expressam uma crítica ao Trump, né? A respeito daqueles escândalos que envolvem, né? Ok, os Estados Unidos é um país democrático. Você vê, até o Brujeria toca lá, o Brujeria, que é uma banda que eu gosto muito, eles tocam lá. E basicamente agora, por exemplo, a faixa do Brujeria, que é Matando Güeros, Güero seria caucasiano, loiro, que é um momento mais propício para o Brujeria ganhar público do que esse, cantando Matando Güeros e dirigindo, direto ou indiretamente, isso para o Trump. Tá. Mas, o que eu achei estranho, estranho não, né? Mas o que é hoje, né? Fácil de perceber pela narrativa da moça a respeito da música, ali do AC/DC, o modo como ela ia contando a história, ela também, vamos dizer, tentando expressar uma crítica ao Trump, que o Trump, vamos dizer, é um dos piores presidentes dos Estados Unidos, né, que ele está acabando com o legado do Barack Obama, e né, um homem rico, oligárquico, e que só pensa no poder, só pensa no lucro, não pensa no povo, enfim, aquela velha história, né? Como se o pessoal do ACDC fossem os paladinos da moral, né? Então, se você pegar os primeiros discos do AC/DC, inclusive, cara, eu acredito que era um dos primeiros discos do AC/DC, você tem lá até, acho que facsímile de cartas que o pai, acho que uma das primeiras namoradas aí do Angus Young, o pai dela ameaçava ele. Você vê como os caras do AC/DC são, né? Os caras família, né? Ela disse que eles são os caras família. Bom, hoje que eles estão já passaram dos 60 anos, realmente, né? Acho que já a partir dos 50 anos eles se tornaram homens mais ligados à família, mais conscientes, não só da sua idade, mas também, né, da sua situação de vida, né, da sua alma, dos seus valores, né? Então, agora, quem disse que eles sempre foram assim? Né? É claro que não, mas a narrativa
da moça ali a respeito do AC/DC foi essa, de produzir, de transformar os caras do AC/DC em paladinos da moral e o Trump em um porco egoísta, nada contra os porquinhos, eu adoro os porquinhos, mas um sujeito perverso, né, maníaco pelo poder, enfim, né, todos aqueles adjetivos, né, pejorativos. E acaba que ela quer passar uma imagem sobre, já que para o público, uma rádio dirigida para o público jovem, né, a FM, o que ela quer passar? Que tipo de narrativa é essa? É a velha narrativa, né, de que se a pessoa é um governante, é um presidente, um prefeito, enfim, um governador, automaticamente ele não presta. Automaticamente é um sujeito que só está querendo poder, está querendo mandar nas pessoas, né? Tolher a liberdade das pessoas. E que o povão tem razão. E os arautos do povão são os artistas. É mais ou menos assim. Ok, é claro que essa narrativa é falsa. É claro que essa narrativa só conta mentira. Não é necessariamente uma pessoa se torna uma autoridade governamental, ela necessariamente se torna ruim, necessariamente é um sujeito que não presta, né? Aí cabe a pergunta: você pode sair por aí e interrogar os seus colegas, se você é jovem, falar assim, quem é o Trump? Se o cara aderiu a essa narrativa dessa menina aí da rádio, vai dizer, o cara é um explorador, né? O cara é um magnata, né? O cara só está metido em escândalo, o cara está afundando os Estados Unidos. Não, eu quero saber quem é o Trump. Não quero saber da imagem que se faz dele ou de escândalos associados. Eu quero saber quem é Donald Trump. Ninguém vai saber responder. Sobretudo daí, se você então tentar aprofundar o papo e perguntar o que é política, pergunta. Sempre assim, o cara quer discutir política, a primeira pergunta que você faz para ele, o que é política? Tá? Porque senão é só briga, aquela coisa, só briga de torcida. Você pode discutir os times. O Atlético, o Curitiba, o Paraná Clube, o Flamengo, né, o Fluminense. Aí você está discutindo o time, não necessariamente futebol. Clubes. Clubes que podem ter um bom ou um mau desempenho no esporte chamado futebol. É assim que funciona. Então, se o cara não souber o que é, explicar o que é política, no mínimo, nem ter uma pequena definição disso, assim, que ele possa sacar da memória, né, por haver um mínimo de interesse, então o cara não sabe discutir política. Ele está só fazendo briga de torcida, né? Então, a narrativa dessa moça é extremamente irresponsável. Por quê? Porque ela pega um grupo de artistas, né, escolhidos para serem homenageados ali, e os transforma e faz deles uma imagem que não cabe, não procede na realidade deles, né? E tenta também formar uma imagem de um presidente a respeito do qual ela não conhece nada. Não estou dizendo também, sem querer defender Trump, eu também não sei quem que é o Trump, tá? Estou dizendo assim, ela dá por meio de um grupo de artistas que expressam um protesto até de bastante mau gosto dirigido a um presidente. O que ela faz? Ela procura produzir uma narrativa de oposição que vai carimbar na imagem do governante de uma nação uma, uma definição que não necessariamente coincide com a realidade. Entende? Ao mesmo tempo, né, vice-versa. E ela vai produzir uma imagem a respeito desses artistas como se eles, né, por exemplo, fossem poderosos. Se eles produzem uma canção de protesto
que vai, vamos dizer assim, na lógica deles, vai pegar exatamente no calcanhar de Aquiles do Trump, então eles não só são muito poderosos, eles são corajosos e são poderosos. Eles peitam o presidente por meio de um protesto, porque são artistas muito bem sucedidos, tal. Quando na verdade, vamos falar, vamos colocar aqui as coisas na real. Primeiro de tudo, quem disse que o Donald Trump se importa com isso? Segundo, quem disse que isso vai enfraquecer o Donald Trump? O poder dele como político. E segundo, quem diz que isso torna os caras do ACDC, né, os reis da moralidade? Que eu sei que não foram, né, foram pessoas que, né, artistas talentosos, né, sou fã deles, mas na vida ali, fora dos palcos, fora do estúdio, era droga, era sexo, era tudo que é putaria. Então, pera lá. Aí cabe aquilo que o professor Lava uma vez explicou. Quando ele dá aquela declaração bastante escandalosa dele a respeito dos Beatles, né? Beatles, a teoria Beatles adora, em que ele explica em poucas palavras o que seria a dialética negativa. Nós odiamos a indústria, o capitalismo, os governantes, né, o sistema, mas nós vamos participar dele. Né? Cara, qualquer pessoa que se opõe ao capitalismo ou a um sistema político, ela tem que já sair da sua cidade. Meu filho, vai pro mato. Vai fazer foguinho com graveto lá. Se despojem das suas roupas. Entra peladão no mato e vai viver lá. Coloque a sua ideologia em prática. Agora, o cara tá lá com a blusa de Odin, né? Aí deixa a barbona ruiva crescer e pendura aqui um colarzinho com um Mjolnir, né, um martelo de Thor, e tá lá no McDonald's, se empanturrando de Big Mac, com um piercing pendurado no nariz, né, gordo, né, assim, pançudo, né, volta para casa, né, conferindo as mensagens do seu iPhone, vai deitar na sua cama confortável, assistir Netflix. Esse é o pagão? Os caras do AC/DC, né, tirando o talento musical deles, o que eles fazem, não é nada mais observando sobretudo essa letra, a mensagem dessa última canção, Mistress for Christmas, não é nada mais daquilo que eles já não faziam e que eles não que eles gostariam de fazer. Do tipo, se o presidente não pode fazer, mas nós podemos. No fim das contas é isso que eles estão dizendo. Ou então, se o presidente faz, nós vamos fazer também. Né? Que afinal de contas, uma pessoa que, vamos dizer, seja esse caso, esse escândalo com o Trump verdadeiro ou não, uma pessoa que nunca tenha se envolvido em escândalo, né, que nunca tenha tido uma amante, que nunca tenha, vamos dizer assim, se entregado a todo tipo de libertinagem, né, abusando do seu poder, ela nunca faria uma avaliação dessa. Né? A avaliação dela seria uma espécie de cobrança moral. Por exemplo, pega aqui o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz. Então, qual foi a cobrança dele em relação ao presidente Jair Bolsonaro, um pouco antes do Jair Bolsonaro se eleger? Era o Jair Bolsonaro tocar nas pautas abortistas. Ele cobrando, o senhor tem que fazer, o senhor tem que cair em cima, tentar parar esse movimento abortista aqui no Brasil, que o movimento abortista é um movimento assassino. E ele fala, na medida em que o Bolsonaro começou a se apegar muito ao seu discurso de campanha, prometer um monte de coisa e as referências ao movimento abortista já não estavam ali na pauta,
padre Luiz Carlos Vaz da Cruz foi lá cobrar. Por quê? Porque ele nunca participou desse mundo abortista. Ao contrário, ele prega a vida e ele se esforça para isso. Ele dá a cara a tapa para isso. Ele arrisca até a própria pele para isso. Então a crítica, a cobrança moral dele é justa. Ele não vai fazer ironias ao Jair Bolsonaro. Agora o pessoal do ICDC, por que eles fazem a ironia? Porque eles mesmos participam disso. Porque eles mesmos não só já fizeram muito disso, como se pudessem, fariam de novo. Tá? Então a narrativa da moça na rádio ali é uma narrativa que serve o quê? Para encher a cabeça da juventude de minhoca, de estupidez, de historinhas para boi dormir. Do tipo, nós somos os poderosos, basta nós levantarmos aqui a bandeira do ICDC que nós vamos intimidar um presidente. Meu Deus do céu. O cara, qualquer artista que chegue lá nos Estados Unidos, né, seja o ICDC, estão na Austrália, né? Roger Waters, Mick Jagger, por exemplo. Mick Jagger também se pronunciou contra o Donald Trump. Roger Waters, então, nem se fala. Qual foi a atitude do Roger Waters enquanto ele estava lá nos Estados Unidos em turnê? Era um papo mais formal, não, nós temos que fazer frente a essa força, tal. Não tocava muito no nome do Donald Trump. Aí, quando a turnê do Roger Waters se encaminhou lá para a Escócia, quase lá do outro lado, né? Bem longe, bem distante do Donald Trump, o que ele mandou baixar atrás lá no letreiro, lá no palco? Trump é um escroto. Por que ele não faz isso lá nos Estados Unidos? Então, todos esses artistas, grandes artistas, sou super fã de Rolling Stones, super fã também de Pink Floyd, mas todos eles, você pensa que eles têm força contra Donald Trump? Não, como eu disse, não estou aqui querendo discutir os méritos do Donald Trump, porque eu não o conheço. Estou falando, ele é um presidente nos Estados Unidos hoje, e as estatísticas que podemos pesquisar a respeito dele é que sim, ele está, a imagem dele ainda está muito bem consolidada lá, né? E de acordo com o que as análises que eu tenho ouvido aqui pela internet, né, não só o pessoal do Instituto Borborema, nem só do Olavo, é de outras pessoas que não estão ligadas a grupos olavistas, né? É que o modo de administrar dele ainda assim está sendo muito bem sucedido. São essas informações que me chegam. Então, e ainda assim, artistas de todas as partes do mundo podem chegar lá e descer o verbo no cara e sair numa boa. O pessoal do ICDC, segundo a narrativa dessa própria moça, foi tocar na Rússia, né? Com permissão de Putin. Você pensa que o pessoal do ICDC dirigiu alguma crítica, alguma ironia ao Putin? E olha que o Putin está cercado de escândalos, né? Aliás, toda a história da Rússia, desde a tomada do poder por Lenin de 1917 até hoje, né? Isso aí é pano para manga, né? Puxar do crime soviético a quantidade de crimes, né? Toda a história do comunismo soviético, fora que Putin também foi agente da KGB. Você acha que os caras do ICDC vão ter esse peito para chegar lá e dizer: cadê a KGB aí, Putin? Você acha que eles fazem isso, meu filho? Você acha que eles são bobo? Não tem poder nenhum, meu filho. Tá? Se amanhã o pessoal não decidir já não pagar ingressos para assistir o show do ICDC, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão à falência. Então o que eles fazem? Eles produzem hits para deixar confortável, uma espécie de consolo. Muita gente está descontente com o governo Trump, ou muita gente não entendendo nada de política, acreditando nessa narrativa de que o Donald Trump é um cara perverso, se sentem indignadas. Então como é que, e não tendo os instrumentos verbais para entender, para expressar a situação, e não tendo QI também para entender bem a situação, onde que elas encontram consolo? Na canção Mistress for Christmas. Entendeu? Então, canaliza-se a sua indignação e a sua expressão para um artista que você pode eleger como seu porta-voz.
E no fim das contas, o que ele está fazendo é ganhar dinheiro e te enganar, porque ele não tem poder nenhum contra o sistema. Seja o sistema certo ou errado, ele não tem poder. Porque é o próprio sistema que permite, não só que ele realize os seus shows lá, como permite que ele fale o que ele quer. Né? Porque se não quisesse, eles não iam entrar lá. Entende? Se Donald Trump não quiser, AC/DC não toca mais aqui. Se ele baixar a lei, acabou, meu filho. AC/DC não toca mais lá. E todo o processo dele vai ser assim. E Donald Trump, ó, aqui, ó. Assim e assim, meu filho. Foda-se você. Entendeu? Os artistas não têm força nenhuma, meu filho. Né? Eles têm eles têm fama, têm carisma, têm um grande poder aquisitivo. Mas eles não são agentes políticos. Eles não são autoridades de coisa nenhuma. Eles são apenas porta-vozes das suas próprias filosofias. Né? É só isso. Qual o poder de Roger Waters contra Donald Trump? Por mais milionário, bilionário que seja Roger Waters e com todo o apoio moral que ele possa receber do mundo inteiro, qual o poder do Roger Waters contra Donald Trump? Nenhum, meu filho. Porque o Roger Waters não está regendo as leis. E nunca vai reger. Só que ele chega lá e grita lá, né? Usando, né? Assim, ele está ali. Há quanto tempo que ele está explorando, né? Another Break the Wall para fazer os seus protestos. O troço já saturou. Saturou. A música Another Break the Wall é uma puta de uma música legal, mas usá-la como protesto é uma coisa que já se desgastou. E ele já não tem mais muito o que expressar. Né? Já é um homem, já se encaminhando para os seus 80 anos. Né? Já não tem aquele pique. E nunca teve. Tem a genialidade do artista. Tem o talento para compor. Não gosto, não sou muito fã da carreira solo do Roger Waters, mas é um cara talentoso. Mas ele não tem um talento político. Não sabe conduzir massas. Ele pode agitar os seus fãs, mas ele nunca vai encabeçar um movimento que forme uma frente que realmente vai ter um diálogo e equilíbrio com o sistema político. Nunca ele vai fazer isso. Tá? Nunca. E ele sabe disso. Todos esses artistas sabem isso. Seja o pessoal do AC/DC, seja Roger Waters, seja Mick Jagger, seja Paul McCartney, seja John Lennon no passado, seja Lady Gaga, seja Madonna, seja quem for. Eles não entendem de política. Mas eles sabem se expressar muito bem. E eles vão sempre produzir, se eles estiverem interessados em se engajar em algum protesto, eles vão produzir um hit, o hit vai fazer sucesso, eles vão encher o bolso de grana e vão iludir as pessoas. E as pessoas vão se sentir poderosas, porque o meu artista empeitou Donald Trump, empeitou o caralho, meu filho. Empeitou o caralho. Entende? Aqui o Donald Trump não empeitou nem um candidato à presidência ele conseguiu empeitar, que é o Jair Bolsonaro. Ainda candidato. Nunca que eles vão conseguir isso. Mas eles vão produzir hits de protesto, vão ganhar dinheiro e vão, né, passar aquela ilusão de que as pessoas podem sim, né, se mover contra o sistema. Mas amanhã, sobretudo agora, nesse período nessa quarentena desgraçada, né, com essa porra de pandemia que grande parte é forjada, se você entrar num ônibus sem máscara, você pode ser preso. Onde está o artista aí para dar voz a você ou para te defender no seu dia a dia? Ele vem aqui, faz o show dele, faz o protesto dele, embolsa o dinheiro e tchau, meu filho. E o bobão do fã vai subir no ônibus sem máscara e ó, toma um esculacho do Estado. Tá? Então, tome tento. Aprendam a curtir os astros do rock, do pop, na medida certa. E aprendam também o que eles têm a dizer. Qual é a verdadeira história deles. Tá? E também, para se tornarem pessoas instruídas,
aprendam sobre política. Tá? Aqui, ó. Acho que dispensa apresentações, não é mesmo? Não é mesmo, banda de inteligentões? Tá? Aprendam alguma coisa na vida. E aprendam que não adianta levantar bandeiras ideológicas e nem se sentirem consolados pela voz do artista, porque o artista só pode soltar o protesto dele se ele tiver permissão. Porque ele corre o risco de ser censurado e ser processado pelo Estado. Então, quando o ACDC canta Mistress for Christmas para Donald Trump, ele está lá. Canta mais, meu filho, que eu só estou ganhando. Né? E se você pisar na bola, pode ter certeza que eu te pego. É isso que ele vai fazer. Tá? Aí eu quero ver. Então, se vocês querem que esses artistas sejam testados, já disse, quando o ACDC for excursionar para a Rússia novamente, cobrem deles. Que façam um protesto contra o Putin, contra a União Soviética, contra toda aquela desgraça lá do Exército Vermelho. Se o pessoal do ICDC tiver coragem de fazer isso, aí eu aplaudo. Até lá, meu filho, é só, né, é o protestinho de Big Mac. É os pançudos de Big Mac achando que são poderosos. Mas quem está produzindo o Big Mac, quem está permitindo que o Big Mac seja produzido é o próprio Estado. Era isso. Espero que não tenha ficado confuso, né? Porque eu sou bem atrapalhado para explicar. Era isso.